Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o atum. Você já parou para pensar no quanto o atum está presente no nosso dia a dia? Seja no sushi, na salada, no sanduíche ou até mesmo naquela latinha prática, esse peixe é um verdadeiro protagonista na mesa de milhões de pessoas pelo mundo. Mas o atum não é só comida. Ele é um dos peixes mais rápidos e fascinantes dos oceanos, com um papel fundamental no equilíbrio da vida marinha. Além disso, movimenta bilhões de dólares na indústria da pesca e até chega a ser leiloado por preços milionários no Japão. Hoje vamos explorar as curiosidades, a importância ecológica, os benefícios para a saúde e também os desafios ambientais ligados a esse peixe incrível. Então, se você gosta de aprender coisas novas e descobrir segredos do oceano, já deixe o seu like e venha comigo. Quando falamos em atum, não estamos falando de apenas um peixe, mas de várias espécies diferentes. As mais famosas são o atum azul, conhecido por atingir tamanhos impressionantes e ser o mais valorizado no mercado, a albacora, também chamada de yellowfin, bastante comum no consumo, e o bonito listrado, que é o principal usado nas conservas em lata. Cada espécie tem suas particularidades, mas todas compartilham a mesma fama de serem peixes velozes e resistentes. O atum é um verdadeiro gigante dos mares. Dependendo da espécie, ele pode pesar desde alguns quilos até mais de 600 quilos e medir mais de 3 metros de comprimento. Imagine só, um peixe quase do tamanho de um carro pequeno. Essa característica faz dele um dos maiores peixes predadores do oceano. Além do tamanho, o atum é incrivelmente veloz. Ele pode nadar a mais de 70 km por hora, o que o coloca entre os peixes mais rápidos do mundo. Isso é possível graças ao seu corpo hidrodinâmico, em formato de torpedo, e à sua musculatura especial que mantém a temperatura do corpo levemente acima da água ao redor, um recurso raro no mundo dos peixes. Outra curiosidade é que o atum precisa estar em constante movimento para respirar, já que depende da água passando por suas brânquias. Ele também é migratório, viajando milhares de quilômetros em busca de alimento ou para se reproduzir. É um verdadeiro maratonista dos oceanos. O atum é um peixe cosmopolita, ou seja, pode ser encontrado em praticamente todos os oceanos do planeta, Atlântico, Pacífico, Índico e até no Mar Mediterrâneo. Ele prefere as águas tropicais e temperadas, mas algumas espécies, como o famoso atum azul, conseguem viver também em regiões mais frias, migrando entre diferentes zonas do globo. Apesar de ser um peixe que costuma nadar próximo à superfície, o atum também é capaz de mergulhar a grandes profundidades, chegando a mais de 500 metros em busca de alimento. Esse comportamento adaptável garante que ele consiga caçar em diferentes condições do oceano. Um dos fatos mais incríveis sobre o atum é sua capacidade migratória. Alguns exemplares chegam a percorrer milhares de quilômetros em suas jornadas, cruzando oceanos inteiros. O atum azul do Atlântico, por exemplo, pode viajar do Golfo do México até a Europa, num deslocamento digno de um verdadeiro viajante do mar. O atum é um peixe social, ele costuma viver e se deslocar em grandes cardumes, às vezes misturando-se com outras espécies de peixes como cavalas e golfinhos. Esse hábito aumenta suas chances de sobrevivência, ajuda na caça e até confunde predadores. O atum é um peixe altamente social. Ele raramente nada sozinho, preferindo formar grandes cardumes, que podem ter milhares de indivíduos. Essa estratégia aumenta a proteção contra predadores, facilita a caça e garante maior sucesso reprodutivo. É um peixe migratório de longa distância, capaz de atravessar oceanos inteiros. Essas migrações geralmente estão ligadas a dois fatores principais, a busca por alimento e a reprodução. O atum nunca para de nadar, pois precisa do movimento constante da água passando pelas brânquias para conseguir respirar. Apesar de viver em cardumes, o atum é um caçador formidável. Ele usa sua velocidade, visão aguçada e corpo hidrodinâmico para perseguir presas em alta velocidade. Muitas vezes, caça em grupo, encurralando cardumes menores de peixes. O cardápio do atum é variado, mas sua base são peixes menores, como sardinhas, anchovas e cavalinhas. Ele também se alimenta de crustáceos, lulas e outros moluscos. Essa dieta rica em proteínas é o que garante sua energia para nadar longas distâncias em alta velocidade. O atum ocupa o topo intermediário da cadeia alimentar marinha, é predador de diversos animais, mas também serve de alimento para tubarões, orcas e grandes peixes. Isso faz dele uma peça-chave no equilíbrio do ecossistema oceânico. O atum atinge a maturidade sexual entre 3 e 5 anos de idade, dependendo da espécie.
Os atuns maiores, como o atum azul, podem demorar um pouco mais para se tornar reprodutivos. Eles se reproduzem principalmente em águas quentes, tropicais e subtropicais. Algumas espécies escolhem locais específicos para desovar, como o Golfo do México e o Mar Mediterrâneo, que são verdadeiros berçários naturais do atum. O atum é ovíparo, ou seja, as fêmeas liberam milhões de ovos na água, que são fertilizados externamente pelos machos. Essa produção em larga escala aumenta as chances de sobrevivência de pelo menos parte dos filhotes, já que muitos acabam servindo de alimento para outros animais marinhos. Após a eclosão, as larvas de atum são extremamente frágeis e pequenas, com poucos milímetros de comprimento. Elas ficam à mercê das correntes oceânicas e precisam crescer rapidamente para não serem devoradas. Os juvenis de atum apresentam um crescimento muito rápido. Em apenas alguns meses, eles já conseguem atingir tamanhos que lhes permitem fugir de predadores menores. Esse crescimento veloz é uma das razões pelas quais o atum é tão bem-sucedido na natureza. Dependendo da espécie, o atum pode viver de 10 a 15 anos, mas o atum azul, o gigante dos mares, pode ultrapassar os 40 anos de idade. Isso significa que alguns indivíduos viajam o mundo todo por décadas. O atum ocupa uma posição estratégica na cadeia alimentar, está entre os grandes predadores do oceano, mas também serve de alimento para espécies maiores como tubarões, orcas e até alguns grandes mamíferos marinhos. Essa posição o torna essencial para o equilíbrio entre predadores e presas. Ao se alimentar de peixes menores, como sardinhas, anchovas e lulas, o atum ajuda a manter o equilíbrio populacional dessas espécies. Sem ele, haveria um crescimento descontrolado desses animais, causando desequilíbrios em todo o ecossistema. Por ser um elo de ligação entre diferentes níveis tróficos, o atum contribui para a diversidade da vida marinha. Seu papel como predador mantém a saúde dos cardumes e ajuda a selecionar os indivíduos mais fortes e saudáveis entre as presas. A presença ou ausência de populações de atum em determinada região é um termômetro da saúde marinha. Quando os estoques de atum diminuem, isso geralmente é sinal de desequilíbrio ambiental, causado por sobrepesca ou degradação dos oceanos. Por percorrer grandes distâncias, o atum também auxilia na distribuição de nutrientes pelos oceanos. Seus deslocamentos ajudam a conectar diferentes ecossistemas marinhos, garantindo que energia e matéria circulem entre regiões distantes. Em muitas regiões costeiras, o atum é pescado de forma tradicional, usando redes menores, varas ou técnicas seculares como a almadraba, praticada na Espanha e em Portugal. Esse tipo de pesca costuma ter menor impacto ambiental, já que é feita em pequena escala e de forma mais seletiva. Por outro lado, a pesca industrial é responsável pela maior parte do atum consumido no mundo. Grandes embarcações utilizam redes de cerco, verdadeiras paredes flutuantes capazes de capturar toneladas de peixe de uma só vez, e também longlines, linhas enormes com milhares de anzóis. O problema é que a alta demanda mundial de atum, especialmente do atum azul usado no sushi e sashimi, levou a uma exploração acima da capacidade de reposição da natureza. Isso coloca algumas espécies em risco de extinção e gera desequilíbrio ecológico nos oceanos. Um dos grandes desafios da pesca de atum é o chamado bycatch, ou captura acidental. Golfinhos, tartarugas, tubarões e até aves marinhas acabam ficando presos nas mesmas redes usadas para pegar atum, o que representa uma grave ameaça à biodiversidade. Para tentar controlar o problema, existem organizações internacionais e tratados que estabelecem cotas e limites de pesca. O objetivo é evitar que as populações de atum desapareçam, garantindo uma exploração sustentável ao longo dos anos. Apesar dos problemas, a pesca do atum é uma das mais lucrativas do planeta. Movimenta bilhões de dólares por ano e sustenta comunidades pesqueiras inteiras, além de ser parte fundamental da indústria alimentícia global. O atum é um dos peixes mais consumidos do planeta. Ele está presente em diferentes culturas gastronômicas, do sushi e sashimi no Japão, a saladas, massas e sanduíches na Europa e América. É tão popular que ocupa o posto de peixe mais pescado e comercializado no mundo. O atum fresco é muito valorizado na culinária, principalmente em cortes como o filé e o lombo. No Japão, o atum azul é o ingrediente estrela do sushi e sashimi, chegando a ser leiloado por valores milionários devido à sua qualidade e sabor únicos. Já o atum enlatado é o formato mais acessível e prático, encontrado em supermercados do mundo todo. Ele é usado em saladas, sanduíches e receitas rápidas, sendo uma das principais fontes de proteína barata para milhões de famílias.
Rico em proteínas de alta qualidade, o atum é uma excelente fonte de energia para o corpo. Ele também contém vitaminas do complexo B, minerais como selênio e fósforo, além de ser um dos alimentos mais ricos em ômega 3, essencial para a saúde do coração e do cérebro. Apesar dos benefícios, é importante ter cautela. Por ser um peixe que ocupa o topo da cadeia alimentar, o atum pode acumular metais pesados como mercúrio. Por isso, especialistas recomendam moderação, especialmente para gestantes e crianças. O atum é incrivelmente versátil na cozinha. Pode ser servido cru em pratos orientais, grelhado em medalhões, defumado, enlatado ou até como ingrediente de massas e pizzas. Sua versatilidade é uma das razões de sua popularidade global. O maior desafio relacionado ao atum é a sobrepesca. A demanda mundial, principalmente pelo atum azul usado em pratos de luxo, tem sido tão alta que algumas populações chegaram a cair mais de 80% nas últimas décadas. Se nada for feito, espécies inteiras correm o risco de desaparecer. Outro problema é o impacto indireto da pesca. Redes gigantes e linhas de anzóis usadas para capturar atum acabam prendendo também golfinhos, tartarugas, tubarões e aves marinhas. Essa captura acidental, chamada de bycatch, causa grandes danos à biodiversidade. A pesca em larga escala afeta não apenas o número de peixes, mas também o equilíbrio dos oceanos. Quando espécies predadoras, como o atum, são retiradas em excesso, todo o ecossistema marinho sofre, gerando um efeito em cascata sobre outras populações. O aquecimento global também representa um risco. O aumento da temperatura dos oceanos e a acidificação da água afetam os locais de reprodução do atum e a disponibilidade de alimento, forçando esses peixes a mudar suas rotas migratórias. Para enfrentar esses problemas, surgiram iniciativas como os selos de pesca sustentável, por exemplo o MSC, Marine Stewardship Council, e o Dolphin Safe, que certificam produtos de pesca responsável. Esses selos ajudam o consumidor a escolher opções que respeitam o meio ambiente. Pesquisas estão sendo feitas para desenvolver a criação de atum em cativeiro e até carne de atum cultivada em laboratório. A ideia é reduzir a pressão sobre os estoques naturais e garantir o consumo desse peixe sem comprometer a vida nos oceanos. O atum pertence à família dos escombrídeos, Scombridae, que inclui também cavalas e bonitos. Os primeiros ancestrais dessa família surgiram há cerca de 50 milhões de anos, no período do Eoceno, quando os oceanos já abrigavam uma grande diversidade de peixes predadores. Ao longo de milhões de anos, o atum desenvolveu características únicas que garantiram sua sobrevivência. Seu corpo em formato de torpedo, a musculatura vermelha altamente oxigenada e a habilidade de manter a temperatura corporal acima da água ao redor são frutos dessa evolução, tornando um dos peixes mais rápidos e resistentes do oceano. Com o tempo, diferentes espécies de atum se espalharam pelos oceanos do mundo, cada uma adaptada a condições específicas de temperatura, profundidade e alimentação. Hoje, existem mais de 15 espécies reconhecidas, incluindo o atum azul, o albacora e o bonito listrado. Uma das estratégias mais importantes na evolução do atum foi o desenvolvimento de migrações de longa distância. Essa capacidade de percorrer milhares de quilômetros garantiu acesso a áreas ricas em alimento e zonas ideais de reprodução. Graças às suas adaptações, o atum se consolidou como um superpredador dos mares. Sua combinação de velocidade, visão aguçada e comportamento em cardumes permitiu que prosperasse por milhões de anos, sobrevivendo a mudanças climáticas naturais e à competição com outros grandes peixes. Linha do tempo da evolução do atum. 50 milhões de anos atrás, Eoceno. Surgem os primeiros escombrídeos, grupo de peixes marinhos que daria origem ao atum, às cavalas e aos bonitos. 30 milhões de anos atrás. Adaptação do corpo hidrodinâmico em forma de torpedo, favorecendo a velocidade na natação. 20 milhões de anos atrás. Desenvolvimento da musculatura vermelha altamente oxigenada, permitindo longos períodos de natação rápida. 15 milhões de anos atrás. Evolução da endotermia parcial, capacidade de manter a temperatura corporal levemente acima da água ao redor, algo raro em peixes. 10 milhões de anos atrás. Diversificação das espécies de atum, adaptadas a diferentes regiões dos oceanos, tropicais, temperadas e até frias. 2 milhões de anos atrás, Pleistoceno. Consolidação do comportamento migratório de longa distância, com deslocamentos entre continentes em busca de alimento e áreas de reprodução. Atualmente,
Mais de 15 espécies de atum são reconhecidas, sendo o atum azul, Tunus tinus, o maior e mais valorizado. Ele se mantém como um dos peixes mais bem adaptados dos oceanos, verdadeiro superpredador natural. O atum pertence ao reino Animalia, que engloba todos os animais multicelulares, heterotróficos e que apresentam grande diversidade de formas e comportamentos. Dentro desse reino, ele faz parte do filo Chordata, que reúne animais que possuem notocorda em alguma fase da vida, além de coluna vertebral nos vertebrados. O atum pertence à classe Actinopterigi, os chamados peixes de nadadeiras raiadas. Essa é a classe mais numerosa de peixes, caracterizada por barbatanas sustentadas por raios ósseos ou cartilaginosos. Na ordem Scombriformes encontramos peixes marinhos de corpo alongado e hidrodinâmico, adaptados para nadar em alta velocidade. Essa ordem inclui espécies predadoras que vivem em mar aberto. O atum está na família Scombridae, que agrupa cavalas, bonitos e outros peixes semelhantes. Essa família é famosa por incluir alguns dos nadadores mais rápidos do oceano. Dentro dessa família, o gênero Tunus é onde encontramos os verdadeiros atuns. Eles são caracterizados pelo porte robusto, comportamento migratório e alta importância econômica. Espécies de destaque. O gênero Tunus possui várias espécies, entre as quais se destacam Tunus tinus, atum azul do Atlântico. Tunus orientalis, atum azul do Pacífico. Tunus albacaris, albacora ou yellowfin. Tunus obesus, bigei e tuna. Tunus alalunga, albacora branca ou albacore. Cada uma com suas próprias características de tamanho, distribuição geográfica e valor comercial. O atum pode alcançar velocidades superiores a 70 km por hora, sendo comparável a alguns carros de corrida em termos de agilidade na água. O atum nunca para de nadar. Isso porque precisa do movimento constante da água passando por suas brânquias para conseguir respirar. Se parar, ele literalmente sufoca. Ao contrário da maioria dos peixes, o atum consegue manter a temperatura de seu corpo acima da temperatura da água. Essa quase endotermia o torna mais resistente e veloz. Algumas espécies percorrem milhares de quilômetros em suas migrações, atravessando oceanos inteiros. Um único atum azul pode nascer no Golfo do México e, anos depois, ser encontrado nadando próximo à Europa. O atum azul pode atingir mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 600 quilos, o tamanho de um pequeno automóvel. Um exemplar de atum azul já foi vendido em um leilão no Japão por mais de 3 milhões de dólares. Isso faz dele um dos alimentos mais caros do mundo. Enquanto a maioria dos atuns vive entre 10 e 15 anos, o atum azul pode ultrapassar os 40 anos, tornando-se um verdadeiro veterano dos oceanos. Além do valor econômico, o atum tem grande importância cultural em países como Japão, Espanha e Portugal, onde faz parte de tradições culturais milenares. Hoje nós vimos que o atum é muito mais do que aquele peixe enlatado da prateleira do supermercado. Ele é um verdadeiro gigante dos mares, um supernadador, peça fundamental para o equilíbrio ecológico e ainda um alimento rico e versátil. Mas também descobrimos que ele enfrenta grandes desafios, como a sobrepesca e as mudanças climáticas. Cabe a nós, consumidores, escolher de forma consciente para ajudar a preservar esse incrível habitante dos oceanos. E agora eu quero saber de você, qual é a sua forma favorita de consumir atum fresco, enlatado ou no sushi? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas curiosidades sobre o mundo animal e a natureza. O oceano ainda guarda muitos segredos, e o atum é apenas uma das maravilhas que ele nos revela. Obrigado por assistir e até o próximo mergulho no conhecimento.